Este vídeo tem como finalidade esclarecer e apresentar informações sobre localizações existentes em algumas matrículas de área fundiárias na região que pertence a São Paulo, capital, segundo documentos legais, mas que atualmente constam erroneamente como pertencentes ao município de Santana de Parnaíba. As alterações de posicionamento e situação geográfica nas áreas de transcrições feitas em cartório podem ser vistas e comprovadas a partir da análise de mapas detalhados destas regiões, das escrituras originais aqui apresentadas e de depoimentos de pessoas que compraram essas terras e possuem as descrições dessas localizações geográficas. Como agravante, estas novas matrículas posicionaram a área remanescente da fazenda Itaiê em propriedade particular com registro em cartório, uma vez que as provas e documentos utilizados contêm erros graves de troca de números e localização aqui comprovados. Eu comprei em 1956, de Vicentina, Augusta de Oliveira e o filho. Trouxe aqui. Que ano que o senhor comprou? Em 56. 56. Sim. Comprei escritura e posse. Certo. Ela de posse, ela morava lá, ela saiu e me entregou a posse. E eu fiquei com a posse até hoje. Na posse minha, ficou morando Pedro, Linda, Oteca, Maranhão, por minha conta. Com contrato de comodato. A mulher que vendeu era velha, idosa, os filhos vendeu junto, tudinho, tudo assinou, um tabelião. Desde que eu comprei, eu sempre vou olhar. Tinha os caseiros, mas eu sempre ia lá de carro. Ia lá ver a terra. E nunca ninguém, nem ninguém abriu ação contra mim. E ninguém pode entrar lá se eu tenho a posse. Comprei escritura e põe de posse. Eu entrava pela Faville, mas a Faville não existia. Entrava por aqui e saía por lá. Saía um gato preto, que vai para Campinas. Aqui tem cinco arqueiros de uma pessoa que venderam, aqui é meu. Tem muita terra, que eu disse 380 arqueiro mais ou menos, que pode ser até 500 arqueiros, de mais ou menos, né? Que dizem. Diz aqui, 380 arqueiros, mais ou menos. Arqueiro de 24.200 metros, cada arqueiro, né? A área do sítio do Barreiro está localizada próximo a uma região muito valorizada, como os condomínios Alphaville, Tamborés e Gênesis, a Faculdade Unip e vários outros empreendimentos imobiliários de valor. Através da escritura da Fazenda Tamboré, datada de 1935, demonstraremos as confrontações e delimitações do sítio do Barreiro com a Fazenda Tamboré, tendo como mapa referencial o mapa da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano, a Implasa, datado de 1935. Segundo a escritura da Fazenda Tamboré, disseram mais os contratantes, ante as testemunhas, que o perímetro divisório do quinhão número 1 é assim descrito. Esse quinhão é o que se acha situado na extremidade noroeste do sítio Tamboré, e são seus confrontantes, a noroeste, a Fazenda Vutucavaru, ou Boa Vista, de propriedade de Cláudio de Carvalho, e o sítio do Barreiro, de quem de direito servir de divisa nesse lado, à margem esquerda do córrego do Barreiro. Segundo esse documento, o sítio do Barreiro faz divisa com o quinhão 1 da Fazenda Tamboré, como ilustrado no mapa. Com relação ao quinhão 2, a escritura diz o seguinte: o quinhão número 2 servindo de divisa de 2 rumos, um trecho da estrada de rodagem e o ribeirão do Caboçu ou do Garcia, entre o pontilhão da referida estrada e o rio Tietê, do córrego dos Bicudos até o marco de número 57. Esse quinhão
confronta com o Sítio do Barreiro. Demonstramos assim, pela escritura de 1935, que o Sítio do Barreiro também faz divisa com o quinhão 2 da fazenda Tamboré. A área total do Sítio do Barreiro, ilustrado na cor marrom do mapa, possui 1.093 alqueires de terra, que confronta com o quinhão 1 e com o quinhão 2 da fazenda Tamboré, no município de Santana de Parnaíba. Vamos agora delimitar os municípios de Santana de Parnaíba, São Paulo e Osasco. A fazenda Itaiê é pertencente ao município de São Paulo, tendo apenas 1 hectare de terra no município de Santana de Parnaíba. A área em laranja é a parte remanescente da fazenda Itaiê, que os proprietários conseguiram, depois de 50 anos, reivindicar na justiça, alegando que na época em que foi feito o inventário, essa terra havia ficado fora de suas reais limitações. A respeito do inventário, a matrícula 20.182, de 24 de abril de 1953, registrada no 8º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo, determina o espólio do senhor Alberto Jackson Byton, que dá origem a 4 glebas de terras. Situação: Distrito de Perus. Denominação: Fazenda Itaiê, formada por 4 glebas menores, conhecidas por Imóvel Itaim, Sítio Moenda Velha ou Capuava e Sítio Itaberaba e Fazenda Itaberaba. O mapa ilustra exatamente essa matrícula. No distrito de Perus estão localizadas as terras da fazenda Itaiê, que é cortada pela rodovia Anhanguera. Analisando as imagens do mapa e através de documentos legais, temos demonstrado nesse vídeo que a fazenda Itaiê está localizada no município de São Paulo, mas que atualmente existem documentos que querem alegar, de forma errônea, que as terras registradas no município de São Paulo estão localizadas no município de Santana de Parnaíba. Vamos apresentar agora um outro mapa da mesma região, dessa vez um mapa cartográfico de localização. Segundo a escritura da fazenda Moenda Velha, ou Capuava, que é uma das fazendas que o senhor Alberto Jackson Byton deixou para o filho, ela diz que essa terra está entre as estações de Perus e Pirituba, e que ela tem apenas 130 alqueires de terra, a qual ele comprou por 60 contos de réis dos senhores Aurílio e sua mulher. Equivocadamente, conseguiram a mudança sem fundamentos legais e topográficos dessas terras, que estão no município de São Paulo, e transportaram para Santana de Parnaíba, invadindo as terras do Sítio do Barreiro. Retomando a transcrição 20.182, vemos com mais clareza a distância existente entre as terras do Sítio do Barreiro e da fazenda Itaiê. Teremos ao norte a estação Perus e o Sítio do Barreiro, uma distância de 11 quilômetros, e ao sul, estação de Pirituba e o Sítio do Barreiro, uma distância de 14 quilômetros. Para que os requerentes nesse processo possuíssem as terras do Sítio do Barreiro, eles precisariam ser donos de todas as terras existentes entre os dois imóveis. Teriam que possuir parte do Parque do Jaraguá, parte do Parque do Anhanguera e várias terras entre essas regiões, como, por exemplo, a Estrada de Pirapora, uma parte de Santana de Parnaíba e outra parte de Barueri e Osasco. Mas, como sabemos, o governo nunca vendeu o Parque Estadual do Jaraguá e nunca vendeu o Parque Estadual do Anhanguera. Estas áreas continuam sendo do governo. Embasados nessas provas cartográficas e nas escrituras aqui apresentadas, deixamos claros os reais limites, localização e confrontações do Sítio do Barreiro. Olha, o vídeo, nós fizemos até um estudo fundiário sobre a questão lá de Barueri, de Santana de Parnaíba, que realmente é muito complexa. Sim. Né? É uma região que lá nos primórdios
foi uma área de aforamento. Até hoje existem, né, terrenos aforados lá. E uma área onde a insegurança jurídica gerou um número de conflitos que estão judicializados, né, e outros que não devem estar judicializados, ainda que a gente não fica sabendo, de grande monta. Sobre o caso do vídeo, né, o caso da Fazenda Itaiê, estar em São Paulo e de repente estar lá dentro de Santana de Parnaíba, aquelas distâncias que foram, né, mostradas, as descrições, isso reforça a debilidade da governança fundiária, né? Por quê? Porque na época em que aquela transcrição, a 2782, foi feita, em 1953, né, ela aglutinou 4 áreas menores e formou uma área grande. Se o senhor pegar o documento, a transcrição, o senhor vai ver que a descrição do imóvel, ela é com base em alguns acidentes geográficos e propriedades vizinhas. Então, ela não tem uma descrição correta da área, uma descrição clara da área. Então, e é uma área considerável, porque são 24 milhões de metros quadrados. Nossa. Uma área muito grande. Área entre São Paulo e Santana do Parnaíba, que desde a época desde os anos 70, se eu não me engano, salvo engano, vem tendo um boom imobiliário, né? Vários projetos, condomínios, muito forte. Então, uma região que já, desde o passado, é uma região valorizada, né? O que acontece? Analisando esses documentos, a gente percebe o seguinte, e fazendo uma conexão com o nosso direito, né? Essa área foi constituída em 1953, tá? Em 1980, dessa área, com essa descrição imprecisa e inexata, começou-se a fazer uma série de destaques. Então, a fazenda, o espólio do Alberto Jackson Byton Jr., alienando áreas destacadas dessa área maior, da Fazenda Itaiê, para pessoas jurídicas e empreendimentos da própria família, que eram deles mesmos. Então, foram feitas várias escrituras de compra e venda, com memoriais descritivos, e nessas escrituras, jogando essa área que estava entre Perus e Pirituba, inicialmente, para Santana do Parnaíba, a uma distância considerável. E realmente com outras áreas, inclusive áreas do próprio estado, né, como a gente viu, o Parque Jaraguá e o Anhanguera, no meio. Então, é uma sobreposição, aquela sobreposição a qual eu falei no início. O que causa a maior estranheza nisso é que nos anos 80, quando esses desmembramentos começaram a ser feitos, a Lei de Registros Públicos já estava em vigor, né? A 6.015, ela é de 73, entrou em vigor em 1976, e sempre houve ali, entre os artigos 212, 213, 214, não sei ao certo, a possibilidade, a necessidade de uma retificação da área, caso a descrição não fosse clara ou não fosse refletir a realidade do que ela é. E isso não foi feito. Ou seja, a lei não foi obedecida. Né? O princípio, o registro público tem o princípio da especialidade objetiva. O que é? Aquele imóvel que está sendo destacado, ele tem que refletir de onde ele veio. Ele tem que ele tenha vindo de uma área maior, mas ele tem que refletir. Agora, se a gente não tem a descrição correta de uma área mãe, vamos chamar assim, que seja a Fazenda Itaiê, como é que nós podemos confiar naquelas escrituras que deram origem aos registros, porque o cartório de registro de imóveis de Barueri, nos anos 90, nos anos 80, registrou todas essas escrituras, né, sem que tivesse sido feita uma retificação judicial, que na época existia somente a judicial. Ocorre que, depois de feitos vários destaques, perto de 20,
essa família resolveu, então, promover uma retificação judicial. Só que isso em 1990. Sim. Depois de vários destaques. Então, você já destacou, você quer fazer uma retificação, por quê? Ah, vou apurar um remanescente? Não, essa retificação tinha que ter sido feita antes. Antes, claro, antes. Por quê? Porque nós teríamos exatamente onde é essa área, esses 24 milhões, onde ele está localizado, com quem são os confrontantes, quais são os dados exatos dele, onde ele está geoespacialmente localizado, em São Paulo, em Osasco, em Cajamar, porque é uma área que, se nós pegarmos os processos na justiça, eu mesma, fazendo o estudo no Fórum de Barueri, eu contei 33 processos envolvendo essa área. Meu Deus. Tá? Você teria uma certeza de que nós não estamos, então, usurpando uma outra pessoa de boa-fé, seja ela proprietária ou seja ela posseira. Falando de outra pessoa de boa-fé, aquele depoimento que nós vemos daquele senhor, a senhora pode falar alguma coisa a respeito? Olha, nós analisamos o documento dele, né? Ele ele adquiriu uma cessão de direitos hereditários. Sim. Em 1956, advinda de um registro paroquial, na época da lei de terras ainda, né? Na realidade, a gente falava registro do vigário, mas a intenção do registro era formar um cadastro. Isso aí fica meio complexo e não há tempo para explicar. Eles dizem, né, a justiça, eu já vi julgado, dizendo que os títulos paroquiais, os registros paroquiais não valem. Só que eu considero que se nós pegássemos, tá, a nossa história e andarmos para trás, ele existiu num tempo. Como a transcrição, sim, que claro. é a mãe da 2182, que claro. É a 26, ela existiu num tempo, hoje não existe mais, é a matrícula. Então teria que, se para dizer, né, que aquele título é um título bom ou um título ruim, aquele título paroquial, teria que fazer igual foi feito no Pontal do Paranapanema. Vamos fazer uma perícia, analisar por quê. Porque em determinado momento da história, o padre dava sim o título. Estava na lei, estava no decreto, que ele era obrigado a dar o título. A pessoa vinha ali e falava a área dela, o padre anotava e aquilo era feito. Então ele teve validade. Mas não foi feita uma perícia que foi desconsiderada? Foi, mas a perícia envolve, ela foi desconsiderada exatamente utilizando alguns julgados, dizendo que os títulos paroquiais não servem para demonstrar a propriedade. Realmente eles não servem, mas alguns deles, no passado, eles exprimiam a verdade. Se as pessoas fizeram aquilo de ir estendendo as suas fronteiras, as fronteiras de suas áreas, isso é um outro problema. Sim. Tá? Essa perícia foi feita num processo que está na 4ª Vara de Barueri. Quando a perícia saiu, vários pontos que nós já tínhamos feito no estudo, que nem como os da retificação judicial, de várias desapropriações que aconteceram naquela área, desapropriação, né, tendo o objeto do imóvel, da desapropriação, foi caracterizado no município de Cajamar. E, de repente, a pessoa o expropriado apresentou um título de domínio, uma matrícula de São Paulo. E isso foi registrado em Barueri. E Cajamar, a circunscrição imobiliária, seria Jundiaí. Sim. Então tem uma série de fatores que nos levam a pensar que no decorrer dos anos, isso foi, esses destaques, esses desmembramentos dessa matrícula sem a devida retificação, ela foi feita de uma forma errônea, que pode, inclusive, no meu entender, invalidar todos os títulos. Certo. O problema é que hoje existe uma situação consolidada em parte dessa área, são vários condomínios de luxo, sim. Valorizados, e que essa situação consolidada não tem mais como voltar atrás, mas tem uma área remanescente, que é o que tudo indica, e essa perícia demonstrou. A melhor posse é do senhor Francisco Fagundes de Lima. Essa perícia que não foi, depois de registrada, entregue na jurisdição, no prazo legal, ela foi desconsiderada em favor de uma outra que levaram a efeito. É isto? Não. Houveram as impugnações, né, a essa perícia, e o magistrado que julgou falou, não, a perícia está errada.
E a perícia Mas foi... fundamentou? Fundamentou, mas a fundamentação, a mim, pelo menos, não convenceu. Porque o perito, ele foi muito inteligente na perícia. É um perito que ele deu um passo para trás e ele foi cuidadoso em pegar os dados para demonstrar que aquilo estava errado. Ele foi em órgãos oficiais, como o IGC, como a GEGRAN, como a Implaza, e demonstrou os erros a partir, então, das informações públicas. O que não deveria ter sido desconsiderado nunca. Porque tem valor. Porque tem valor. É lógico. Não é o perito dizendo, olha, eu atesto alguma coisa porque eu estou convencido disso. Não, ele localizou uma planta, né, da GEGRAN, ele localizou a planta da Implaza, ele localizou córregos, ele identificou a mudança de cursos d'água, que possivelmente essa mudança foi o que facilitou que essa área de São Paulo viesse para Santana de Parnaíba, ela foi puxada um pouco para frente. Sim. E... Foi puxada um pouco para frente nos registros de imóveis? Nos memoriais descritivos. Memoriais descritivos. Isso. Mas isso valeu para a modificação no registro de imóveis? Isso valeu para a pessoa que fez conseguir registrar a escritura dele no cartório de registro de imóveis. Bom, doutora, a senhora está me contando, o que a senhora está me contando, eu posso tirar as minhas conclusões, falando em debilidade, não é? Falando em debilidade, que é um termo mais elegante, não é? Mas me parece que é uma fraude aí, no meu modo de ver. Então, a fraude, como eu falei no início, a debilidade da gente não ter um sistema, que você vê, a gente tem 3 sistemas de registros vigentes, que é o de 1843, da Lei de Hipotecas, Sim. Tem títulos dessa época, tem os títulos do Código Civil de 1916, que são as nossas transcrições, e tem as matrículas da Lei 6.015. Sim. Então, é extremamente difícil, inclusive acho que até para o registrador que está aí hoje, ele conseguir trabalhar com esses títulos, ele conseguir trabalhar com essas informações tão imprecisas, né? Você vai descrever uma área, você fala, olha, olhando para o pôr do sol, né? À esquerda a montante, a jusante, o moirão, a escarpa. Hoje a gente sabe que até cursos d'água não existem mais. Os córregos também. Os córregos também. Então fica difícil até para ele mensurar esse tipo de coisa. Não é assim, a culpa não é do registro. A culpa é de um sistema inteiro. Sim. Do Brasil, que não se organizou, porque a governança é um conceito amplo, ela envolve tudo. Ela envolve desde os mecanismos mais simples até as leis, decretos, instruções normativas mais complexas. É todo esse conjunto de regras que vai trazer uma clareza para o nosso mundo fundiário, que nós vivemos. Claro. Então, em Barueri, em Santana de Parnaíba, o que se mostra é isso. Nós temos ali sobreposições de terrenos aforados, de posse, de propriedade, e nada disso definido, que nem a perícia trouxe um dado de uma matrícula em especial, que é a matrícula 82326, em que o perito fala claramente que aquela matrícula tem erros técnicos e que ela não fecha uma poligonal, e ele não conseguiu encaixar ela em nenhum... Ele fez três pontos para encaixar ela geoespacialmente e não conseguiu, né? Isso daí é extremamente grave. E ele fala, olha, eu aconselho que sejam revistas as matrículas oriundas dessa transcrição, 20.182, porque todas elas podem ter esse mesmo erro técnico. É um perito consciencioso, né? É um perito consciencioso. Consciencioso, claro. Mas, e depois, então, esta como chama, essa perícia, ela foi desconsiderada em favor de uma outra perícia. É isso? Não, de uma impugnação. E do de livro convencimento. Mas não houve uma outra perícia para comprovar sim ou não aquilo que o perito anterior tinha colocado? Não, isso é o mais gritante. E dentro desse caso, eu já vi várias denúncias ao juiz corregedor, a própria corregedoria. A senhora esteve lá? Não estive. Eu vi denúncias e tem outro que nem eu tive ciência de um outro processo em que a própria prefeitura
de Santana de Parnaíba contesta a existência e a localização dessa matrícula da 82326. Envolvendo o número da 82326, do cartório de registro de imóveis de Barueri. Então, é um problema que teria que ter, então, uma força-tarefa da corregedoria, sim, das prefeituras de Santana, né, Barueri, que estão ali envolvendo, o próprio governo federal, tá, sim, porque tem área de aforamento, e da própria população, para olhar para essa área, ver qual é a realidade, ver a validade desses títulos. sim. São títulos que podem ter vícios que vão anulá-los no nascedouro, né? Não tem como voltar atrás. Para colocar uma ordem nisso, porque isso, a cada dia que passa, os conflitos são maiores. Sim. E se consolida uma situação urbana que fica difícil de você retornar ao status quo. Não só colocar uma ordem, doutora, me perdoe agora o prosseguimento do seu raciocínio. É para não cometer injustiça às pessoas, às famílias, não é, que mantêm a posse, que têm a posse já de uma data anterior. Não é como esse senhor aí que nós vimos o depoimento dele. Eu fiquei penalizado com esse depoimento. Ele tinha uma área, tem uma área, né, muito grande. Tinha ou tinha? Tem, porque ele afirma que ele está na posse, né? Sim. E a posse é um direito de fato. Pode ser que haja um título em cima da área dele que seja um título fabricado, um título fraudulento. Então esse título não tem validade nenhuma. Sim. E essa pessoa que está lá, ela tem a posse? Ela é possuidora? Não. Ou ela simplesmente tem um documento, vamos colocar entre aspas, inventado, que o direito brasileiro confere a ela, então, olha, então a legitimidade, né, a titularidade é sua. Nós estamos dando legitimidade a uma ficção. A uma ficção, exatamente. A grilagem é isso. Estamos você dando legitimar a uma ficção. uma ficção. Eu espero que o judiciário, eu digo agora aqui para os telespectadores, para a sociedade, eu espero, como eu pertenço ao judiciário e confio no judiciário, confio mesmo com todas as minhas forças, eu espero que o judiciário retome essa questão e não cometa injustiças. Eu tenho a convicção que não cometerá, porque os nossos magistrados são magistrados excelentes, idôneos, cumpridores dos seus deveres e obrigações. Bem, doutora, eu vou continuar, porque eu já estou finalizando o programa, lamentavelmente. Doutor, eu só acho pertinente colocar de que a Corregedoria Geral de Justiça, ela tem por obrigação, tendo em vista que não é só esse caso desse senhor desse vídeo, existem outros casos, existem processos que já tentaram anular essa transcrição 20182, tentaram anular essa matrícula 82326, não. E a Corregedoria é ela que detém esse poder, ela é a legitimada para fazer isso. Ela tem que entrar e falar, olha, ela pode não cancelar as matrículas no primeiro momento, mas bloqueia as matrículas, bloqueia as prefeituras, bloqueia então o aparecimento de empreendimentos imobiliários lá, façam uma varredura e tomem a termo essa situação. Porque a gente está no coração do Brasil, é São Paulo, no meio de São Paulo. Doutora, aí quando o pessoal fala para mim, lá no norte tem muito problema. Não, em São Paulo tem. E esse é um exemplo riquíssimo, porque nós temos todos os tipos de problemas envolvendo essa área. Então, a Corregedoria deveria entrar, bloquear essas matrículas, fazer uma apuração, ver como é que elas foram feitas. Hoje em dia nós temos o georreferenciamento. A Corregedoria, com todo respeito, ela tem que ser provocada para isso. Já foi. Eu já vi algumas provocações que foram arquivadas. Arquivadas? Arquivadas. Mas não podem ser arquivadas. Viu? Eu acho que tem que insistir, porque aqui é uma denúncia gravíssima. Doutor, nós é uma denúncia gravíssima da minha ótica. Na minha ótica, uma denúncia que merece uma atenção maior. Portanto, a Corregedoria do meu Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do meu Estado de São Paulo, por favor, tome alguma providência a esse respeito, já que há processos aí na Corregedoria no tocante àquilo que a doutora está falando.
Essa é a impressão que a gente tem e pede para que se faça justiça. Tenho certeza absoluta que será feita justiça, doutora. Eu também, doutor. E hoje em dia, com o georreferenciamento, nos moldes que a gente tem, né, da Lei 10.267 de 2001, Sim. a precisão é muito grande. Muito bem. Tá? Então, a possibilidade de elucidar esse caso e colocar um fim e moralizar, então, esse aspecto fundiário, inclusive no estado de São Paulo, eu acho que é uma questão que... É uma ordem. É uma ordem, é um fato que tem que ter atenção. É uma ordem para estabelecer, não é? A restabelecer a moral. A moral. Muito bem, doutora. Eu, como eu disse, eu estou finalizando o programa e eu peço então as suas considerações finais. É isso que eu acabei de falar, né? A governança fundiária, ela é débil por esses fatores, né, advindos de várias, falta de transparência, não ter um cadastro confiável. O nosso sistema de registro veio sendo construído no decorrer dos anos de uma maneira que não deu a segurança jurídica da propriedade. Nós não temos essa segurança. E hoje em dia, com a tecnologia, seria muito fácil solucionar isso. Eu acho que precisa de vontade. Realmente precisa de vontade. Para pegar, olhar para esses documentos, olhar para essa área, olhar para essas questões. Porque tem gente que está ali, que adquiriu um apartamento ou uma casa num condomínio, e ele está alheio a tudo isso. Bem. E ele pode ser prejudicado, é um terceiro de boa-fé, que nós sabemos que o nosso direito protege, mas ele vai ter uma grande dor de cabeça para se proteger junto ao nosso judiciário.